Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar, aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Cara, Moisés, essa semana está mais longe, só de longe. Vamos ver se alcançou. Nós estamos bem longe aqui, estamos a quase 2 metros um do outro. É verdade, tem que tomar cuidado mesmo. Não. Bom, aqui você já tivemos Covid, né? Mas nunca sabe, a gente pode estar Mas está repetindo, né? mas então, eu não estou afim de entrar na fila de novo, foi muito ruim, cara, a primeira vez. Tu é doido, não quero para ninguém aquilo. Mas você está tranquilo, a família está bem? Tá ótimo, eu quero te cumprimentar e agradecer pela oportunidade, sempre carinhosamente nos oportunizando vir aqui no seu programa, de grande audiência aí para o público do estado de Rondônia, trazer informações relevantes e agregadoras de valores. Quero também cumprimentar a minha família sempre comigo, eu estou ali com a princesinha Maria Clara, o outro não veio, né, que é o Gugu, porque está estudando, está aula online, mas está a minha esposa Evelyn ali também, me acompanhando hoje no programa. E eu estou bem à vontade para cumprimentar você que está do outro lado e vai nos prestigiar com certeza com o que nós traremos hoje, um tema quente, viu, Benito? Diga-se de passagem. Então, é isso que eu vou chamar o tema agora. Primeiro, só queria saber se estava tudo bem, né? Tá tudo certinho. Um abraço para Maria Clara. Maria Clara, tá bom? Tá lá no nosso estúdio aqui, todos muito bem protegidos e bem distanciados. Sua esposa, Dona Evelyn. Dona Evelyn. É. A mulher das mãos de fada, né? É, a Evelyn Tá das no mãos de fada, né? A mulherada É. que quiser ficar bonita aí é só procurar a Evelyn, né? Minha esposa vai dar um tratamento especialíssimo. Tá. Mas hoje eu quero falar com você na qualidade de criminalista, que você é. Uma coisa que tem, a semana passada pulverizou a mídia, e vem pulverizando ainda, é da legalidade do fato, da anulação dos 4 processos do Lula, Certo. devido a participação voluntariosa, vou dizer assim, de um magistrado e parte do Ministério Público Federal, no intuito de uma caça às bruxas. E aí você vê o ministro do STF, que nunca gostou dele, dizendo assim, a falta de humanidade e respeito com a figura que foi presidente da República, né? Chamou de organização criminosa esse grupo que envolve Moro e Dallagnol. Mas você é um criminalista, eu quero ouvir a sua opinião. Só que antes eu vou chamar a vinheta e vou lhe entregar a palavra, tá bom, meu certo. querido? Certeza. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Bom, vamos lá. Como é que você, enquanto criminalista, pode falar à vontade, faça o preâmbulo que achar que deve, sinta-se na sua sala de aula, vê essa orquestração feita por setores do Ministério Público Federal e um togado, a fim de, e ele fez isso, da participação ser determinante na mudança dos rumos de uma eleição que, se nós olharmos daqui a alguns anos, pode ter sido uma eleição que teve como fruto a eleição da Covid, não da vacina. Que talvez, se fosse outra pessoa mais humanista,
a ser eleita, ou outro grupo, ou qualquer outra pessoa, mas que tivesse mesmo sido esse que está aí, mas numa disputa de igual para igual, né, tivesse sido com mais responsabilidade, porque teria uma oposição homogênea, que se perdeu 2 anos dizendo Lula livre, né? Aí o Lula foi livre, e agora o que é pior, livre, e não é que seja inocente, mas se não é culpado, é inocente, né? Porque não pode ser culpado daqueles crimes, porque os crimes foram aferidos de maneira errada, né? Então, você imagina, meia dúzia de pessoas mudaram o destino de 200 milhões. Aí alguns vão dizer que para melhor e outros vão dizer que para pior. Mas a gente só vai saber isso no futuro. Nós já estamos caminhando para as 300 mil mortes no Brasil. Esse mês, infelizmente, vamos passar disso. Quando é que a gente imaginou que ia ter uma pandemia? Não sei, de repente é castigo. Porque o Brasil agora está sendo o país mais... É o vilão da pandemia também, vai piorar isso também, né? Mas com você a palavra, meu querido. Fique à vontade. Benito, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Quero também agradecer o teu público por nos prestigiar, nos dar aí o carinho da audiência desse programa que traz muitas informações valiosíssimas e que agregam valores aí para você que está nos prestigiando. Mas antes de começar a falar, Benito, eu quero inclusive falar aí com o telespectador o seguinte: eu estou na condição hoje, para poder falar sobre esse tema, de professor universitário de Direito Penal, de Direito Processual Penal, que é a minha expertise, a minha habilidade. Há 11 anos eu milito, eu ando nos meandros desses caminhos da área penal, criminal. Então, eu estou falando aqui como professor de Direito Penal, Processo Penal, e tudo que envolve a área criminal, a gente tem uma habilidade, porque nós manipulamos, estudamos, estamos nos atualizando constantemente. Quero dizer para você, amiga telespectadora, que estou falando também na condição de advogado criminalista, ou seja, um profissional que entende bastante, ou o suficiente, para poder levar até você, de forma mastigada, né, de forma diluída, o que foi essa decisão do STF em relação à anulação dos processos do ex-presidente Lula. Então, quero deixar esse alerta para vocês. Aqui eu estou falando de forma apartidária. Hoje, nosso país tem dois polos políticos, um que defende o atual presidente e outro que defende o ex-presidente que teve seus processos anulados. Eu não estou aqui para puxar sardinha para nenhum dos dois e também para fazer campanha para nenhum dos lados, até porque eu estou falando como esses dois profissionais que eu mencionei, como professor de Direito Processual Penal e também como professor e também como advogado criminalista, que sou há 11 anos aqui no nosso estado de Rondônia. Então vamos lá, Benito. Primeiramente, as pessoas ficaram boquiabertas, até porque o direito é um pouco complexo. Para quem não milita, para quem não lida com as questões jurídicas, é um pouco complexa. E muita gente fez festa, aplaudiu, porque defendem a figura do ex-presidente Lula, né? Até então, nesses processos acusado. E muita gente está revoltadíssima, porque no outro polo defendem o atual presidente e a sua política e o seu modo de governar. Isso é salutar, isso é democracia, e isso é extremamente compreensível e tudo mais. Então, em se tratando de política, é isso. Tem dois lados, alguém vai ficar de um lado, alguém vai ficar de outro, e muita gente vai ficar neutra. Agora, o que nós queremos trazer para você em relação a esta decisão, né? Que tem aí esticado os pelos das orelhas, dos cabelos de muita gente e tem causado, inclusive, revoltas em outras situações. Revoltas nos dois lados, né? Revolta de um lado que defende o atual presidente, porque diz que isso daí está errado, foi injusto, etc, etc, tal. E revolta do outro lado porque teve um preço a ser pagado pelo acusado, até então acusado, por um processo nulo, né?
Foi 2 anos, Benito, que ele ficou preso? 3 anos, o Lula? Foi 1 ano e quase 2 anos. Quase 2 anos. Aí eu pergunto para você, quem que vai pagar esse prejuízo? Hã? É nesse sentido que nós vamos trilhar hoje a nossa discussão. Você me pergunta, por que foram anulados esses processos? Eu tenho visto muita gente xingar o ministro que anulou os processos, o ministro Fachin, dizendo que o STF hoje se tornou um antro político e etc, 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 tal. Gente, não vou entrar nesse mérito, até porque está gerando muita polêmica, tem até um inquérito policial aberto pelo próprio STF para poder prender gente, conduzir gente, processar gente, que tragam uma linguagem vulgar e de ataque ao STF. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção aqui é trazer às claras para você a questão técnica da decisão do ministro Fachin em relação à anulação dos 4 processos do Lula. Primeiramente, por que esses processos foram anulados? Geralmente são essas perguntas que as pessoas fazem. Eu até elenquei algumas aqui, Benito, de repente não dê tempo de falar tudo, mas a gente pode voltar numa outra oportunidade. A anulação das condenações de Lula vale para quais processos? O sítio de Atibaia, vale para o complexo do Guarujá, aquele apartamento, e vale para as doações que estão no processo, recebidas da Odebrecht, da empresa Odebrecht. Gente, aí você pergunta, por que, doutor, foram anulados estes processos? Segundo o ministro, e é um entendimento técnico, e aí eu vou corroborar com a decisão do ministro, o foro de competência era ilegal. Foi por isso que foram anulados os atos processuais, porque o foro competente não era aquele. A segunda opção pelas quais os processos foram anulados foi um pedido de suspeição, que é um outro processo em relação ao juiz Sérgio Moro, que, segundo os advogados do ex-presidente Lula, ele foi parcial, e juiz não pode ser parcial em decisão nenhuma. Então, o que o ministro no STF fez? Já existia uma habeas corpus a respeito dessa suposta, que se tornou depois realística, suposta ilegalidade em relação ao foro de competência para julgamento dos processos. E também existia um outro processo que analisava a parcialidade ou não do ex-juiz Sérgio Moro e aí envolve a questão dos procuradores que denunciaram, o ex-presidente Lula, até então acusado. Então, estes foram os motivos pelos quais foram anulados estes processos. E aí você pode me perguntar, mas doutor, a justiça não é uma em todo o país? Eu falei, a justiça nossa, brasileira, é uma em todo o país. Mas lembra que eu falei para você que nós temos algumas complexidades técnicas que só o profissional do direito, e com bastante habilidade, ele vai conseguir detectar. Por exemplo, todo cidadão, segundo a nossa Constituição, ele deve ser julgado por um juiz imparcial, um juiz legitimado, togado, ou seja, que fez concurso público e que foi admitido no cargo. E também ele deve ser julgado no local onde ocorreu o crime. Então, isso significa a competência e os princípios basilares constitucionais para o julgamento de qualquer processo para qualquer cidadão. O que o ministro Fachin, que anulou esses processos, está dizendo? Que o foro de competência para o julgamento desses processos não era a justiça, não era a justiça do Paraná, Curitiba, e sim a justiça de Brasília, porque nosso país ele é distribuído
por regiões, né? Nós temos o Tribunal Regional Federal aqui da 4ª região, por exemplo. Então ele atende quais estados? Atende o Acre, Rondônia, Pará, Amazonas. Aí nós temos o da 1ª região, atende quais? Atende São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estou dando aqui exemplos, não é bem essa sequência, não lembro de cabeça. Só para exemplificar para você que nós temos regiões de abrangência para a competência. Entenderam, gente? Então é isso que aconteceu. O foro de competência era Brasília. E isso, com certeza, fora anunciado e fora levantado pelos advogados do réu à época. E aí você vai me perguntar, e por que o juiz não se autodeclarou incompetente para aqueles julgamentos? Ou mais, por que ele não acatou, nós chamamos em direito de preliminar de mérito? Por que ele não acatou de pronto o requerimento da defesa do até então réu Luiz Inácio Lula da Silva? Eu não sei. Então, é por isso, gente, que foi anulado os processos. Então, o que nós estamos falando aqui para você é puramente técnico, está no Código de Processo Penal, está na Constituição Federal, está no nosso ordenamento jurídico. Ninguém, quem quer que seja, qualquer cidadão, ou presidente da República, ou cidadão comum, pode ser julgado por um juiz incompetente. Eu vou dar um outro exemplo para você. Nós temos aqui em Porto Velho, ou no estado de Rondônia, o Tribunal de Justiça, as varas. Tem vara de família, tem varas criminais, tem vara de violência doméstica, tem vara da fazenda pública, né? Os crimes que acontecem aqui dentro do estado de Rondônia, eles terão que, obrigatoriamente, ser julgados aqui dentro do estado de Rondônia. Eles não poderão ser julgados, por exemplo, lá no Acre, porque ele aconteceu aqui em Rondônia. Como os processos do ex-presidente Lula era de uma esfera federal, que envolvia uma grande operação, o foro de competência seria Brasília. É isso que o ministro está falando. Aí vão me perguntar, mas os meus alunos vão me perguntar, professor, e os meus clientes vão me perguntar, mas doutor, por que somente agora é que isso foi visto? Será que lá atrás, quando isso iniciou-se, ninguém viu essa ilegalidade, essa nulidade que nós chamamos em direito, no processo penal? Será que alguém não identificou essa nulidade processual lá atrás, que é uma nulidade absoluta? Você que teve aula comigo, ou que já teve a oportunidade de trocarmos ideias a respeito de nulidades processuais, você sabe que a incompetência de um juízo anula todos os atos processuais, não se aproveita nada, desde a denúncia. É ab initio, nós chamamos esse nome técnico. Então, Benito, foi isso que aconteceu. O STF recebe da defesa, é por isso, gente, e eu tenho também muitos, além de acadêmicos de direito, amigos, alunos, tem colegas também que estão aí enveredando para a área criminal. Eu posso te ajudar com um pouquinho do meu conhecimento, são 11 anos aí de labuta na área criminal. Eu posso te garantir o seguinte: nós, advogados criminalistas, nós somos pessoas, no bom sentido, peçonhentas. Nós não desistimos nunca do direito do cliente. Essa é a diferença, Benito. Eu quero aqui parabenizar os advogados do ex-presidente Lula, do réu, do então réu, que agora ele agora passa a ser investigado ou denunciado, vai depender do juiz de Brasília, né, do juízo de Brasília, que pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, não sei, mas uma vara competente em Brasília é que vai assumir esses processos. E isso vai começar do zero, Benito, porque toda aquela parafernália, toda aquela estrutura, todo aquele dinheiro público gasto, inclusive para a condução do então réu
para cumprir sua prisão em virtude da figura que ele representava. Foi muito dinheiro gasto público, tudo jogado na lata de lixo, Benito. Tudo, porque naquele processo está tudo anulado. Aquelas condenações de 12 anos num, 12 anos no outro, não existem mais na prática. Então foi isso que aconteceu. É isso que o ministro Fachin fez, porque existiam 2 processos, porque os advogados, esse é o nosso papel, é lutar pelo direito. Então, se a legislação diz algo que deve ser cumprido, e eu estou vendo que o juiz está errando, e eu estou vendo que o acusador também está errando, aí eu vou ficar aqui quietinho, calado? Eu vou espernear. E foi isso que aconteceu. Então, os advogados do até então réu e ex-presidente Lula, eles fizeram corretíssimos. Levaram o Código de Processo Penal, levaram a Constituição e esfregaram na cara de quem pode decidir. É isso que aconteceu na realidade. Mostrou, está aqui. E é por isso que nós temos, desculpa, mas é porque eu falo gesticulando, toda hora eu vou bater no microfone. Temos primeira, segunda, terceira e quarta instância. Nós temos 4 instâncias de poder. Primeiro é o juiz singular, no caso Sérgio Moro. Depois nós temos o Tribunal de Justiça, que é composto por desembargadores, juízes experientes. Depois nós temos o Superior Tribunal de Justiça, composto por ministros, também juízes experientes e de carreira, já calejados de processos. E por último nós temos a Corte Final, que é o STF, o qual foi de competência do ministro Fachin fazer estas anulações. Aí você pergunta para mim, mas doutor, ou o meu aluno pergunta, professor, e o senhor está defendendo o Lula? Eu falei, não, lógico que não. Ah, o senhor está indo contra o presidente atual? Eu falei, então, também não. O senhor está indo contra o Bolsonaro? Eu falei, não. Eu estou falando aqui questões estritamente técnicas. E foi isso que aconteceu. Então, aquele réu acusado, ele foi condenado, ele foi preso de forma, se nós formos colocar aqui em pratos, de forma injusta, porque não caberia aquele juizo, poderia ser o Moro, poderia ser qualquer outro juiz, o julgamento daqueles processos. Não caberia a ele, e assim ele fez. Aí você vai me perguntar, mas quem é de uma vertente, mas será que isso foi um jogo político para tirar? Não sei. Isso daí quem tem que saber é os políticos, porque eu não sou político, eu contribuo com o meu conhecimento jurídico. Vou chamar o intervalo começando, no próximo bloco a gente conclui. Tu só me falando o que tu acha que vai dar disso no final das contas. Tá certo. É só a tua opinião final, onde isso vai parar. Jogo rápido, é no lar. Vou tocar. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo?
Parassol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Professor, aí eu te faço a pergunta que não quer calar por parte do povão. E o que vai dar disso? Certo, vamos lá. Você me pergunta, Lula foi absolvido? O que você acha? Não, Lula não foi absolvido. Essa decisão não absolve o Lula. Essa decisão anulou processos e vai transferir ele para o foro de competência. Qual é o foro de competência? Brasília. Então, resumindo, esses processos do Lula são transferidos para Brasília. Aí você me pergunta, e os atos processuais que foram criados, depoimentos, testemunhas, etc, etc, tal? Segundo diz o Código de Processo Penal, são todos nulos, não presta para nada. Então, provavelmente, reiniciará do zero. Aí você vai e me pergunta, eu elenquei aqui algumas perguntas, o que acontece com o processo em que Lula pedia a suspeição do Moro? Perdeu o objeto. Os processos que foram julgados pelo Moro são tudo nulo, então arquiva-se os processos de suspeição contra o Moro. Aí ele vai verificar se há situações de punições para o Moro e quem fez os processos ou não. Aí você me pergunta, muito importante isso, eu vi até o presidente Bolsonaro falando que ele foi pego de surpresa por um repórter lá, e que diz assim, olha, o Lula teve os processos todos anulados. E acho que o Bolsonaro, que estava ainda desatualizado da situação, falou assim, não, mas vai precisar ser revisto pelo pleno, pelas 2 turmas lá do STF, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E você que quer saber a verdade, se isso realmente vai acontecer ou não, eu já respondo para você. Não vai passar por pleno coisa nenhuma. É uma decisão terminativa. A decisão do Fachin, ela é terminativa. Já imediatamente manda transferir os processos para Brasília. Então, gente, não vai passar por mais turmas e nem pelo pleno do Supremo Tribunal Federal. Esses processos já vão direto para uma das varas federais de Brasília. Outra situação. Como ficou a situação eleitoral do Lula? Cenário atual. Lula é elegível. Ou seja, se ele quisesse se candidatar agora e tivesse eleição, ele estava apto a ser um candidato. Eu acredito... mais uma pergunta, são muitas. Você pergunta para mim, há a possibilidade de crimes cometidos pelo Lula, né, se ficar confirmado na condenação que virá, serem prescritos? Lógico. Se o Estado errou, a Justiça errou, passaram os anos, o réu não tem culpa. O Código de Processo Penal diz a quantidade de anos para cada crime, quando prescreve. Tem crime que prescreve com 2 anos, tem crime que prescreve com 4, tem com 6, com 10, o máximo 20 anos.
né, geralmente casos de homicídio ou crimes com penas bem maiores, acima de 8 anos, prescrevem acima de 12 anos, prescrevem com 20 anos. Então, há risco, sim. Lula tem 74 anos de idade, então já cai pela metade. E, a depender do tamanho da condenação, esses crimes, embora seja condenado, estarão prescritos. Ou seja, compra, mas não leva, né? Um ditado popular. Então, ficaria nesses moldes, Benito. Eu acredito que, de forma bem sucinta, o tempo é pouco, deu para a gente trazer bastante esclarecimentos aí para o nosso telespectador e a nossa telespectadora. Eu que te agradeço. Daqui uns dias você vem falar de mais um assunto aqui, tá bom? Obrigado aí por ter contribuído com o seu conhecimento, tá bom, querido? Eu que agradeço, Benito, mais uma vez, um beijão ali para minha esposa, né, que está ali fazendo umas imagens para a gente fazer um trabalho aí de mídia, né, porque essas informações é bom divulgar, muita gente não sabe. Beijo, Evelyn, te amo, beijo, Maria Clara. Benito, obrigado de coração, estou sempre à sua disposição. E você que nos prestigiou, um beijo carinhoso no seu coração e muito obrigado mais uma vez. E por hoje é só, pessoal, que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.